Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 10 horas em ponto. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 10 horas em ponto. Quinta-feira, participação dele, André Lima, que estava de férias nas Bahamas, estava curtindo lá. Peguei 15 dias, né? 15 dias de férias nas Bahamas, tudo de bom, né? Mas sabe como é que é? Quando a gente acumula assim um capital exacerbado, né? A gente precisa dar um destino para esse valor. Em casa já não cabe mais tanto dinheiro. Brincadeira, gente. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente aí. Sempre agradeço a participação de cada um, a audiência de cada um de vocês. Agradecer que a Maria Clara, que é a pessoa que cuida do nosso background, faz tudo funcionar. Márcio Chaves, mais uma semana, obrigado pela oportunidade de estar aqui comentando as melhores notícias do país, né? Vou dar uma passada hoje no país, né? Às vezes está chovendo, o pessoal não apronta muito, mas às vezes mesmo com chuva o pessoal... E hoje vai ficar um pouquinho complicado pra mim, porque eu tô sem a nossa tela de fundo ali. Eu vou ter que ficar de olho só no ouvidinho no que você tá falando aí. Próxima vez trazer um papel e caneta aqui pra ir anotando. Para não passar em branco. Reuters, Israel monta nova investida em Gaza, sugere que pode haver várias invasões. Também da Reuters, atirador mata 22 pessoas em cidade dos Estados Unidos. O G1, pesquisadores fazem testes em quem usa drogas nas baladas e identificam substâncias que causam necrose. R7, combustível ficou mais barato e prévia da inflação perde força em outubro. Isto é, Israel anuncia operação com tanques em Gaza para preparar ofensiva terrestre. UOL Notícias, filho de Lira negocia publicidade com a Caixa, agora sob controle do Centrão. O Globo, muito além de vans e taxas, milícia tem rede de negócios legais de podólogo à criação de cavalos. Nossa e tem senhora, mais. Jornal do Brasil. Filho de Arthur Lira negocia publicidade da Caixa, sócia filha envolvido no caso do kit robótica. Ixi. Citrus Flórida, essa aqui é da Broadcast. Citrus Flórida, inflação alta pode prejudicar demanda, isso é nos Estados Unidos. Com baixa cobertura, a cidade de Santos alerta para a necessidade da vacina contra a Covid-19. André, qual delas? Cara, você falou algumas matérias aí, eu gostaria de comentar todas, mas só essa do Lira aí, que ele fala que acho que o filho está envolvido, o filho é dono de uma empresa de publicidade, está tentando pegar uma cota publicitária com a Caixa Econômica, que de ontem para hoje teve seu presidente alterado, uma outra nomeação que dizem ser alguém do Centrão. É isso mesmo? Perfeitamente, foi a indicação do Centrão. Lula, a presidente da Caixa era a cota do Lula, e aí aí houve o acordo com o Centrão. Lula agradeceu e dispensou a presidente Provavelmente da Caixa, ela não deve ter aceito, né? E a Mas reclamação do pessoal dos políticos que não estava atendendo, os políticos, né? Interessante isso, né? Vamos atender os políticos. É isso aí, meu querido. Continue assim, viu? E a mídia continue passando pano. Vai faltar de novo. Bem feito para... Eu não dou bem feito, que aí a gente deseja mal. A gente dá parabéns aos envolvidos, tá? Outra coisa que eu queria comentar a respeito da guerra de Israel. Guerra não, né? Do conflito que tá tendo lá de Israel e Palestina. Márcio, tem um filme que é de comédia do Adam Sandler chamado Zohan, o Agente Bom de Corte. É uma sátira, né? Conta a história de um guerrilheiro de Israel que tá cansado da guerra e o sonho dele sempre foi ser cabeleireiro. É muito engraçado, é um filme muito legal mesmo. Se vocês quiserem assistir, vocês vão dar risada. Só que assistam o filme com o coração aberto para vocês entenderem a quantidade de críticas que ele faz. Primeiro, ele vem para os Estados Unidos porque ele não aguenta mais aquele conflito. E quando chega aqui, ele encontra palestinos. E Márcio, a crítica do filme toda é que eles são
muito parecidos e ao mesmo tempo não conseguem se entender. Sabe, eu vou te falar, tem piadas, por exemplo, o pessoal sai de lá, aí vem para os Estados Unidos trabalhar numa lojinha que vende eletrônico. Aí na lojinha que vende eletrônico, é umas marcas esquisitas, mas quando o cara tá negociando, ele fala, ó, por dentro é Sony. Que é pra você dar risada, né? E você chega na loja, porque a gente chama de turco, mas a maioria é libanês. O turco tem até por um personagem que tinha na escolinha do professor Raimundo, que o turco ele é meio assim, né? Ele é meio mão fechada. Então na hora que ele chega na loja, tá escrito assim, passa-se o ponto. Aí ele fala pro cara, poxa, mas você me falou que tava prosperando os negócios, você tá fechando? Ele fala, não. Isso é bom pros negócios, porque passa-se o ponto, preço mais baixo, atrai mais cliente. Então o filme é todo assim, de pegadinhas, de tiradas. Mas a crítica mais legal, que é isso que eu falo do humor, né? Que a gente tá tentando podar o humor, é que com o humor ele consegue mostrar as realidades de que são dois povos que brigam há mais de 2.000 anos, 3.000 anos, e eu acho que nem eles mais sabem o motivo por que estão brigando. O Hamas foi lá, né? Provocou, matou pessoas. Para quê? Para que Israel viesse e desse uma resposta. E para comover o mundo inteiro. E agora a gente fica sem saber quem é que tá certo. Porque na hora que fizer a investida por terra, meu amigo, vai ser terra arrasada. Ontem, essa madrugada, né? Começou a investida. Os tanques em Israel já começaram, né? Já teve o início e se aguarda uma grande investida por terra de Israel na faixa de Gaza. Se você tem um professor, ele era até deputado estadual, professor Rock, é que o nome dele é bem HOC, que ele fala muito sobre geopolítica, ele e tem mais dois que são muito bons, aqui os nomes são estrangeiros, eu não me lembro agora. Mas ele conta, eu já falei dele aqui já. Quando ele fala de política, ele fala de geopolítica sobre um mapa. Ele mostra o mapa. Ele fez isso na guerra da Ucrânia e da Rússia para explicar onde é a Crimeia, onde é a parte que entra para o mar. E ele mostra que está lá Israel, né, a faixa de Gaza, embaixo o Egito, o lado de cá já acho que é a Jordânia e para cima é o Paquistão. E, cara, esses dois povos não conseguem, assim, entrar em acordo por causa de Jerusalém, da cidade. Porque ambas as civilizações, né, ambos os povos, eles reivindicam para si a titularidade daquela capital. E tem uma coisa que é mais, assim, que me chamou muita atenção. Tem um monumento de Israel, que é um redomo grandão, que eu não lembro o nome, que é muito importante, que ele foi construído sobre o local onde teria sido a pedra onde Caim matou Abel e a pedra onde Moisés pegou o filho e ofereceu a Deus. Naquela região onde tinha pedra, e vieram e fizeram um local, acho que um templo, se eu não me engano, é um templo. É que eu não lembro bem, é que a religião muçulmana, né, ela é diferente, apesar de ter muitas similaridades com o cristianismo, ela tem algumas mudanças, né? Então, o nome dos locais, que eu posso estar falando templo, acho que tem outro nome. E isso, cara, é um dos motivos que eles mais brigam. Aí tem um Muro das Lamentações, que é os resquícios da primeira Jerusalém. Acho que só sobrou um muro, que ele chama de Muro das Lamentações. Só que um lado chama de Muro das Lamentações e o outro lado chama de outra coisa. E ambos reivindicam para si aquele local. Então é muito difícil, cara, a gente daqui tentar julgar quem tá certo e quem tá errado. Meu, a guerra não é boa para ninguém. Mortes estão sendo perdidas, algumas estupidezes que foram feitas, né, como em Israel estava tendo uma rave a não sei quantos, 50 quilômetros da faixa de Gaza. Pô, gente, na boa, a gente pode criticar quem organizou o evento, que é um orelha, né? Mas quem foi também gosta de um perigo, né? Você vai numa rave a 50 quilômetros, acho que é 50 quilômetros da faixa de Gaza, sabendo que pode explodir uma guerra a qualquer momento. Então, queria deixar esse... porque tudo no Brasil é politizado, né? Um lado ou outro. Aí você vê alguns idiotas, são idiotas, dizer viva o Hamas. Isso é idiotice.
Entendeu? Tem nada a ver o Hamas com o povo palestino. O povo palestino é outra coisa. Eles estão lutando para não perder a sua identidade, não perder seu território. Por outro lado, também tem os israelenses, que são os judeus, que conquistaram com muita luta e também não querem perder. E eles são bons. Israel tem uma potência, né? Uma potência bélica muito forte. E tem uma cobertura grande dos Estados Unidos. Sim. Né? Então a gente pede paz, cara. A gente pede para que esses grupos terroristas, não é de combatentes, são terroristas, que, sei lá, que Alá ou Deus toque no coração dessas pessoas e vê se melhora, porque, rapaz, são cenas assim lamentáveis. É mulher, é criança, é bebê, é idoso, assim, sabe, é terra de ninguém, cara. Não pode ser isso não, meu. Não pode ser isso. Ah, mas é normal, sempre o Oriente Médio sempre foi um caldeirão fervente, mas não pode, cara. Desculpa, eu me estendi porque eu não tive a oportunidade de falar sobre esse tema. Mas eu tô vendo tanta besteira. Nós temos aqui em Cubatão descendentes árabes. Eu tô tentando conversar com eles, porque eu tava conversando com 2, 3, e eles estavam me contando que, assim, eles são do lado da Palestina, do povo palestino. Não tem nada a ver com o Hamas. É que o Hamas é o partido político, porque o Hamas é um partido político lá no país, que tá tomando conta do país, né? Que usou de armas, né? Então passou de política para virou terrorista. Passa de terrorista, o grupo armado, né? Virou de terrorista. E é assim, ninguém mata ninguém tem essa autorização, e o Hamas está fazendo isso agora com o próprio povo palestino, que ele atacou, e agora Israel está revidando e vão estipar o terrorismo, e a custa disso são as vidas dos palestinos também. Sim, quer dizer, no final das contas, é morte para inocente. Isso. É isso. Vamos pedir a Deus, né? Eu falei a Deus ou Alá, porque lá a religião é diferente, né? Lá é o islamismo. É o Islã e o muçulmano. Então, eu não, sinceramente, eu não sei, cara. Porque quando você vai buscar a origem dos povos, eles saem do mesmo tronco, sabe? O povo palestino, ele nem existia. A Palestina... Alá e Jeová. É isso. Alá e Jeová. O povo palestino não existia. Foi o imperador romano Augusto que foi lá, acabou com aquela região, e aqueles povos lá remanescentes, ele nomeou de Palestina. Né? Mas tudo bem, eu me estendi, pô. Vamos lá. Não era pra ter falado tudo. Falar em morte, atirador lá nos Estados Unidos, entre 50 e 60 pessoas foram feridas e 22 pessoas mortas. Nossa Senhora. Lá no Meyer, né? Tá desaparecido, o pessoal não encontrou ainda, não foi capturado o atirador. Então chama-se essa posso fazer uma piada de humor pesado? Diga. Posso fazer? Pega o atirador e manda lá para o conflito, ver se ele consegue acertar os caras do Hamas. Pronto. Deixa eu mandar ele para lá, ele volta no caixão. Deve ser outro doido aí. Volta no caixão, com certeza. Bom, vamos às matérias? O combustível ficando mais barato, essas coisas todas aí que a gente falou e tudo mais. A questão da Caixa falamos também. Isso. Teste de drogas nas baladas. Que interessante isso. Substância com necrose, quer dizer, tem droga na balada, tá certo. Não, você quer fazer um teste de droga na balada já foi feito. E acabou de descriminalizar as drogas, é isso? Já foi feito, legal. Já foi feito o teste. Tá. E a cidade de Santos alerta para a necessidade da vacina contra o Covid, porque está com a baixa cobertura. Lembra que nós falamos aqui semana passada das vacinas que venceram do Covid? Que situação, hein? 10h29, vamos para as matérias do Virtual News. STJ julga a validade da retomada extrajudicial de imóvel de devedor. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir anteontem, dia 25, a constitucionalidade da lei que permite a retomada de imóvel de devedores sem necessidade de decisão judicial. A questão é discutida no processo de um devedor da Praia Grande que assinou o contrato com a Caixa para pagar um imóvel de R$66 mil, mas deixou de pagar parcelas mensais de R$ 687,38. A defesa do devedor recorreu à Justiça para contestar a validade da Lei 9.514 de 1997, norma que estabeleceu a execução extrajudicial do imóvel em contratos mútuos de alienação fiduciária pelo Sistema Financeiro Imobiliário, o SFI.
Pelas regras, o imóvel é a garantia do pagamento de dívida e pode ser retomado pelo banco no caso de inadimplência sem decisão judicial. Segundo os advogados, a lei não permite a ampla defesa e o contraditório. O placar de julgamento é de 5 votos a 0 pela manutenção da lei. Na sessão, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, votou pela constitucionalidade das regras. Para o ministro, mesmo que a medida extrajudicial, o devedor pode entrar na justiça e contestar a cobrança e impedir a tomada do imóvel. Na avaliação do ministro, a alienação fiduciária permitiu uma revolução do mercado imobiliário do Brasil. O procedimento executivo previsto na lei constitui medida adequada na regulação legislativa e balanceamento entre os riscos assumidos pela instituição credora e preservação dos direitos do devedor, afirmou. O voto do relator foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os demais ministros vão votar na sessão de hoje, dia 26. Durante o julgamento, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, defendeu o modelo de alienação fiduciária e afirmou que a garantia permite o pagamento de juros menores em relação a outras operações. Segundo o advogado Gustavo César de Souza Mourão, representante da entidade, existem cerca de 7 milhões de contratos de empréstimos imobiliários na modalidade, número que representa 730 bilhões negociados. A taxa média de juros em contratos imobiliários garantidos por alienação fiduciária é a menor do que aquelas de operações equivalentes, afirmou. Por outro lado, o defensor público da União, Gustavo Zorteia da Silva, defendeu que os devedores e afirmou que a lei não dá espaço para o contraditório e reduz os poderes do consumidor. Não há espaço para expressar razões que possam questionar seus valores exigidos pelo credor ou para descaracterizar a mora. Ou se pagam os valores exigidos pelo credor, ou há consolidação da propriedade em favor do credor, afirmou. As informações são da Agência Brasil. André. Grande parte do que eu ia falar, Márcio, já está na própria matéria, né? A alienação fiduciária foi um grande avanço feito no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele modificou o sistema de securitização nacional, que é a disponibilização de crédito perante bancos e financeiras. O que eu quero dizer com isso? Antes, você comprava um imóvel pelo sistema de hipotecas, que ainda existe, até hoje existe, mas ele é mais utilizado para hipoteca de cédula de crédito rural, né? Para concessão de outras coisas, para bens imóveis. Para bens imóveis, eles criaram a alienação fiduciária. E o que ele faz? Ele torna mais célere o procedimento, porque o banco empresta o dinheiro para o comprador, né, adquirir o seu imóvel, e o comprador dar o próprio imóvel em garantia da dívida. Se ele não pagar, existe um prazo, né, o banco notifica a pessoa. Se a pessoa não pagar, aí o banco tem o direito de retomar o imóvel, recolhe-se o ITBI, a propriedade volta para o banco, aí o banco não fica dono, o banco pega esse bem, manda para leilão e o valor, né, arrematado vem para saldar a dívida e o saldo ele devolve para o comprador. Cara, é um sistema, não vou falar que é perfeito, mas é o mais adequado que tem. Isso trouxe segurança jurídica e estabilidade financeira para o país. Antes, Márcio, pelo sistema de hipoteca, você concedia o crédito para o comprador e fazia uma hipoteca. Se não pagasse, o credor ia discutir com o devedor a hipoteca. O imóvel não. O imóvel é do dono. Aí você vê, mas como assim se ele não pagou? Como que é dele? Esse é o sistema de hipoteca. Então, para o credor, no caso, a gente sempre fala banco, né? O credor reaver o seu crédito, ele entrava na justiça e levava 10, 15, até 20 anos discutindo. E o comprador ainda sem pagar. Para depois... Qual o número de parcelas? 3 parcelas já entra, né? Salvo engano, são 3 parcelas. 3 parcelas vencidas. O sujeito está lá 600, o caso é de 687. Vamos arredondar 700 reais. Por mês. Por mês, né? O cara está com 3 parcelas atrasadas, são R$2.100. Ele vai ter dinheiro para pagar advogado, contratar e entrar na justiça? Então, é isso que é engraçado. O cara fala assim, mas eu não tenho condições. Você vai até o banco e renegocia a dívida. Cara, o banco não quer o imóvel, Márcio. O banco não quer, o banco quer o dinheiro. Eu tenho 3, você pode ir lá, renegociar a dívida e pegar essas parcelas e jogar pro final.
Tem diversas formas. Se você tem fundo de garantia, vai lá e Mas amortiza. se você está numa situação, se você está desempregado, existe uma forma para suspender o pagamento? Aí não, né, Márcio? Mas o dinheiro não é do trabalhador, não é do fundo de garantia? Não. Aí você está entrando num Que é campo na bem... caixa. Esse caso específico é caixa. Não, mas aí o sistema de alienação fiduciária pode ser para qualquer banco ou estabelecimento de crédito. Mas nesse caso, estou falando da caixa aqui. Então, mas o específico. dinheiro não é... O dinheiro, veja, você está confundindo uma política pública que utiliza o dinheiro do Fundo de Garantia para incentivar a venda de imóveis e zerar o déficit habitacional com uma relação privada de compra e venda. Meu querido, mas você... a partir do momento que eu vou lá, eu sou trabalhador, eu vou lá e compro, eu vou comprar meu imóvel, eu utilizo do fundo de garantia. Do meu Isso. fundo de garantia para pagar o imóvel. E outros trabalhadores, os fundos de garantias deles estão lá para garantir a venda do imóvel. É utilizado isso, né? Então, o banco, o construtor vai receber o valor dele, o banco faz a sua negociação, recebe o seu percentual e está tudo certo. Se o sujeito passa por uma dificuldade e deixa de pagar, 3 prestações, já pode perder o imóvel. Pode perder o imóvel. Agora, eu volto a perguntar, o sujeito está numa situação difícil. Como Então, é que ele vai Márcio, perder a casa própria? Márcio, aí, cara, aí a gente Cabe tem uma que ser- negociação, porque assim, o que você Cabe. falou é o seguinte, ó, não dá para mudar o modelo, porque senão vai aumentar o valor do Exatamente. empréstimo. Tudo bem. Ou vai Agora, cravar o empréstimo. Agora, se a ideia é que o trabalhador tenha o teto, né? E eu acho que boa parte do brasileiro ele não deixa de pagar, não é porque ele não quer pagar, não quer sonegar, né? Não é porque isso, Marcelo. né? Mas se atenha a essa matéria, o imóvel é de 600 mil reais. Não, é não, isso? imóvel, o valor é 680 e poucos reais, é 66 mil Não, reais. mas o valor do imóvel não tem na matéria? 66 mil reais, deixa eu pegar aqui, ó. Não, o valor do bem não tem? 66 mil reais que foram feitos de 66? Aí eu tô não. falando. Desculpa, então eu devo Ó. ter confundido. A Caixa para pagar um imóvel de 66 mil reais. Ah, um imóvel de 66 mil reais. Então o critério entende? do valor não é. Mas veja, é uma relação contratual, cara. Sim. Entendeu? As regras estão postas As aí. regras estão lá, a lei é clara. Ah, eu tudo- não consegui pagar, meu querido. Aí você cai num problema que a gente briga na questão política, né? A gente quer um governo melhor, um governo que traga oportunidades, que não seja tão pão e circo, né? Para que um trabalhador não perca o seu emprego dentro de um financiamento e seja obrigado a ir para o aluguel, ser despejado, tá? Mas aí me diz, contratou um advogado e tá chegando no STJ, esse advogado tá trabalhando de graça? Vai deixar de pagar Justiça 60. gratuita. Beleza, provavelmente deve ser um amigo, tá? Mas calma aí. O tempo que ele está protelando, ele não conseguiria negociar com a Caixa? Deixou passar os 3 meses? Porque assim, Márcio, a gente fala em 3 parcelas, mas não chega a 3, tá? Acaba ficando 6 até 7 meses. Que a Caixa não é tão eficiente assim. Passou Mas eles 3 meses... Não são. Ó, passou o primeiro mês, você já começa a receber a notificação. Eu sei porque eu tive um imóvel financiado, e um mês ou outro atrasava 2, 3 dias. Pô, vencia dia 10, no dia 11 já recebi a mensagem, oi sumido. Porque eles são muito eficientes nisso. Então passa 3, 4 meses, quando chega no 5º mês você recebe uma notificação dos 3 meses, mas é no 5º mês que você recebe. Ah, mas atrasou 3, mas peraí, tu já tá 5, não tá 3, você tá 5. Pode ter certeza que esse rapaz aí não tá só 3 atrasado. Porque ele não voltou a pagar. Se ele tivesse voltado a pagar, com certeza ele teria feito refinanciado. E o que o banco costuma fazer? Ele pega a dívida, refinancia e essas ele joga pro final. Ah, vai pagar mais juros? Mas não vai É a perder o regra imóvel. do jogo. Mas você não vai perder, você vai tomar um fôlego. Entendeu? Então eu acho que isso aí, o STJ é uma decisão acertada, tá? Talvez o sistema monetário tenha que fazer alguns ajustes, né? Melhorar a disponibilização de crédito para as pessoas de baixa renda, para que elas possam adquirir o seu primeiro imóvel, isso é importante, né? Difundir as regras para que todo mundo saiba que pode usar o fundo de garantia, você pode, de repente, parcelar a entrada, até a documentação de cartório você coloca no financiamento, sabe? Tem todas umas regras. Então, talvez está faltando publicidade, né? Da transparência. Mas nesse caso aí, cara, desculpa, eu tô com o STJ.
Entendeu? Bom, vamos aguardar então o que vai ser feito dessa situação aí. Torço 5 pela votos a pessoa. 0, deve seguir. Vamos aguardar. Torço pela pessoa, de verdade. Espero que você consiga. É porque depois que você faz a intimação e o banco recolhe o ITBI, a propriedade volta pro banco. Aí o banco manda para leilão. Entendeu? Para reverter é difícil. Você tem que ir lá antes da propriedade voltar. É que nem os imóveis de CDHU, por exemplo, aqui no Rubens Lara é assim, tá? O pessoal acaba deixando de pagar por N motivos. O CDHU não é muito menos sério do que um banco, tá? O banco já demora. Imagina o CDHU. Então o CDHU entra, intima. Quando o CDHU vai na casa da pessoa para tirar, a propriedade já está em nome do CDHU. Entendeu? Então esse tipo de procedimento da alienação fiduciária foi algo que trouxe segurança jurídica, deixou o mercado mais tranquilo e incentivou muito o ramo da construção civil, tá? Porque se você for buscar, o boom imobiliário que nós tivemos no Brasil começou em 98 para 99, por causa dessa lei. Tá? Essa lei trouxe segurança jurídica para as construtoras, os empresários, né, as pessoas, os investidores, colocar dinheiro numa obra, vender imóvel financiado e ter certeza que vai receber seu dinheiro. Só chegou, comprovou que não está pagando, vai lá no cartório, revolta o imóvel, reverte e aí vai... Aí manda para outro. 10h42, próxima matéria. A gente está se estendendo demais, né, na matéria, hein? Indicados para o STJ são confirmados no plenário. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira 25 três nomes indicados para exercer o cargo de ministro ou ministra do Supremo Tribunal de Justiça. A advogada Daniela Rodrigues Teixeira foi aprovada com 68 votos a favor e apenas 5 contrários. O desembargador Teodoro Silva Santos teve seu nome confirmado com 63 votos a favor e uma abstenção. Com 68 votos a favor e apenas 1 contrário, o desembargador José Afrânio Vilela também teve seu nome aprovado em plenário. Mais cedo, eles já haviam sido aprovados na Comissão de Constituição e Justiça, numa sabatina que durou cerca de 5 horas. Estão aprovados os nomes. Gente, sinceridade, essa sabatina, sei não, viu? Mas tudo bem. Não, é a regra do jogo, é a lei, tá valendo. As nossas cortes superiores, elas são por indicações políticas, né, Márcio? Então não dá pra... eu sempre defendi que tanto o STJ como o STF deveria ter uma espécie de eleição dentro da magistratura e do Ministério Público. Eu acho que deveria ter uma eleiçãozinha lá entre OAB, Ministério Público, magistratura e outros órgãos ligados ao judiciário. Eu acho que deveria ter uma espécie de uma eleição. Mas não, é por indicação, aí eles passam por uma sabatina para saber se a pessoa tem notório saber jurídico. Quem é que tem notório saber jurídico? Me fala aí quem é o cara. Notório saber jurídico é muita coisa, viu, gente? É coisa tudo pra cacete. Difícil, hein? É difícil, hein? Mas vamos aguardar. Tomara que seja, no mínimo, uma mulher que assuma a cadeira, né? Ao mínimo faça isso. Boa sorte. 10h44, vamos à próxima matéria. Aprovada desoneração da folha até 2027 para 17 setores da economia. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que prorroga por mais 4 anos a chamada desoneração da folha salarial, espécie de incentivo fiscal destinada a 17 grandes setores da economia brasileira e que mais empregam. O PL 334 de 2023 segue agora para a sanção ou veto da Presidência da República. A matéria é relatada pelo senador Ângelo Coronel desonera a folha de pagamento ao permitir que a empresa substitua o recolhimento de 20% no imposto sobre a folha de salários por alíquotas de 1% até 4,5% sobre a receita bruta. Com a compensação, a diminuição para compensar a diminuição da arrecadação do governo, o projeto aprovado também prorroga o aumento de 1% da alíquota da Confins Importação até dezembro de 2027. O texto aprovado determina a redução de 20% para 8% da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios com população de até 142.632 habitantes. A informação é da agência Senado. Desonerou não só para o setor privado, mas para o setor público também.
Então, Essa é nova, né, André? É novidade. Essa é novidade. Aqui em Cubatão, por exemplo, a gente pode ver que a Caixa de Previdência vai deixar de arrecadar um pouquinho mais. Então tem. Ninguém tá ligado tem nisso, essa, né? tem Ninguém se liga essa nesses aí. detalhes, né? Vou repetir aqui: o texto aprovado determina a redução de 20% para 8% da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios com população de até 142.632 Márcio, habitantes. a desoneração para o setor privado é diferente do setor público, não é? Que eles Sim, aprovaram? sim. O setor privado, se eu não me engano, eles fizeram o seguinte: era 20% sobre a folha de pagamento e eles reduziram para 4% sobre a receita líquida. De 1 a 4% sobre a receita bruta Sobre a receita bruta? da empresa. Tá. Então a E empresa no pode setor- optar, eu quero isso, eu quero isso. No setor público, não. Eles reduziram de 20% para 8%, 8% sobre a folha de pagamento. Sobre a folha de pagamento. É. Para cidades até 142.632 Então, Cubatão vai se enquadrar nisso. Quer dizer que aqui em Cubatão a Caixa de Previdência vai passar a arrecadar menos. Porque nós temos um recolhimento da Prefeitura. Prefeitura não, a questão previdenciária, a gente tem um recolhimento duplo, né? Tem aquele valor que é descontado na folha de pagamento, quem paga é o próprio trabalhador. Se eu não me engano, está em... Aqui eles tinham mudado, está em 10%. E a prefeitura faz um complemento, que na verdade não é um complemento, é o desconto na folha de pagamento, era de 20%. Então, do salário ia 10% do trabalhador e 20%, 10% do servidor e 20% da prefeitura. Mas teve recentemente um aumento, se eu não me engano, aumentou para 14%. Né? E agora tem que ver como é que vai ficar essa equalização aí, porque o servidor vai ficar pagando 14% do salário e a prefeitura 8%. Ela vai contribuir com menos. Vamos ver como é que fica essa conta, porque no final das contas você tem aposentado na outra ponta da linha lá para receber o seu pagamento. Então, Exatamente. como é que fica E isso quando aí? você tira do poder público e leva para a dimensão maior do INSS, a coisa é mais complicada. Tá? A gente vê que assim, você mesmo é um grande defensor da questão da folha de pagamento do setor privado, né? Que você fala que a gente paga quase 2 funcionários quando Sim. você registra. É decorrente disso. É a contribuição do INSS, do Fundo Garantia, PIS, CONFINS, parará. Mas veja, esse dinheiro vai lá para a Seguridade Social, que sustenta o tripé: saúde, assistência social e previdência. se está tirando de 1% para enviar, para repor esse dinheiro até 2027, daquela questão das importações e tudo mais, no frigir dos ovos o governo vai ficar arrecadando a mesma coisa. Mas nessa questão aqui, porque quando ele tira de lá, ele está tirando dele mesmo. Agora daqui do município eu quero ver como é que vai ficar essa situação, como é que vai ter a compensação. Vai reduzir, mas e aí? E vai compensar como? Marcelo, a maioria das cidades, elas têm suas, que a gente chama de caixa de previdência, mas né, seus regimes próprios, que é o nome correto. A maioria tem deficitário os seus regimes próprios. Porque na verdade foi uma pegadinha, foi Isso. aquele Kinder que você recebeu, aquele presentinho no ovo lá de Troia, que você pegou, que você recebeu, foi aquela surpresa, você recebeu isso e agora você tem que lidar com isso. Além de cuidar da municipalidade, é de sua responsabilidade agora também o funcionário aposentado. O que antes era INSS, passou a ser responsabilidade das prefeituras. Porque eles optaram na época, né? Eles optaram achando que ia ser uma boa. Determinação, tem que ser. Não, eu sei, Márcio, mas eu digo quando isso veio com a Constituição de 88. Erraram. Eles Na minha poderiam opinião, muito erraram. bem permitir. Na verdade, a lei permitia que você mantivesse pelo INSS, pelo regime geral, e optasse pelo regime próprio. Mas eu não sei porque que as prefeituras optaram pelo regime próprio. Erraram e muito, Entendeu? e feio. E agora estão aí puxando aí essa situação e que complica o orçamento. Eu acho que foi uma maneira do município manter esse dinheiro aqui no município. Eu penso que, na Porque verdade, você recolhia saiu mais caro o pra molho União. do que o peixe. E vai sair muito mais caro. E tem que cumprir agora com o que foi acordado. Tem que não cumprir, pode deixar porque- o aposentado sem receber, sem de condição, maneira não. Pelo alguma. contrário. De maneira alguma. Errou na opção, problema seu. Agora administra e paga a quem deve. Exatamente. 10h50, próxima matéria. Ingressos com preços elevados favorecem a elitização do futebol.
A final da última edição da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, onde entradas custavam R$ 400 a R$ 4.500 na partida de ida no estádio do Maracanã, evidenciou um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum, o dos altos valores cobrados por ingressos de jogos de futebol. Segundo pesquisadores do assunto, esta é mais uma evidência de que o esporte mais popular do planeta passa por um processo de elitização. Em entrevista à Agência Brasil, o jornalista e pesquisador do Laboratório de Estudos de Mídia do Esporte, da UERJ, Irlan Simões, afirmou que uma das consequências do aumento dos preços cobrados para os ingressos é a mudança do perfil de torcedores de futebol presentes em muitos estádios. Não tivemos exatamente um esvaziamento dos estádios, mas talvez uma substituição de público. Penso que pela sensação de higienização de novas políticas de precificação provocaram. Mas, de certa forma, 10 anos após a inauguração de arenas, parece que se reconheceu o fracasso do projeto inicial. É preciso ter espaços populares dentro do estádio, de outra forma ele fica vazio. As novas políticas de precificação às quais Irlan se refere estão diretamente ligadas ao processo de modernização dos estádios. Alguns acabaram virando arenas, como o Maracanã e o Mineirão, passando por obras que receberam jogos da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Uma das medidas mais sentidas foi a extinção dos setores considerados democráticos, como a geral. Na opinião de Pedro Daniel, pesquisador da consultoria EY, os espaços dos estádios, por vezes, ficam pequenos para o público interessado em acompanhar as partidas. Temos hoje 14 estádios, 12 de Copa do Mundo e mais os do Grêmio e Palmeiras. A demanda é muito forte e o espaço pequeno. Em contrapartida, é interessante que o clube entenda o que ele quer engajar. Essa é uma reflexão que cada time deve fazer, pois há uma balança a ser considerada. A correlação financeira e esportiva é direta, então não pode tender muito para um lado, pois você acaba abrindo mão do outro. Tá aí uma coisa difícil, hein? Como forma de tentar encontrar uma resposta equilibrada para esse desafio, Irlan Simões defende uma participação política dos torcedores no clube. Muitas vezes os dirigentes, os conselheiros mais influentes são totais ignorantes sobre a realidade do torcedor comum, sobre a dificuldade de pagar um plano de sócio-torcedor, de deslocar até o estádio. Penso que, na medida em que os grupos de torcedores sejam autorizados de ter voz, certos aprendizados acontecerão. Bom, vamos lá. Márcio, é uma futebol. Coisa difícil, hein? Preço de ingresso. Número reduzido. Arenas. Condição financeira do país. Cara, desculpa, não dá para fazer. Infelizmente, não dá para fazer meu ingresso, minha vida. TV aberta não passa todos os jogos. Para ir no estádio não é para qualquer um mais, porque você vai para o estádio, é uma despesa, é um preço. E isso faz parte do que é o capitalismo. Agora, você vai fazer o quê? Vai falar para os clubes, vendam mais barato? O clube tem que faturar. Ele precisa manter plantel, ele precisa estruturar. E quando ele joga em casa, se a torcida comparecer, ele vai faturar. Agora, como é que vamos fazer? Vamos democratizar o futebol? De que forma? É capitalismo, velho. Ô, Márcio, não é para ganhar dinheiro. Márcio, eu não vou... Ó, serei agora um meia-culpa, fazer uma meia-culpa. Veja, o clube tem que sustentar. Tá? Jogadores ganham fábulas. São ídolos, né? Viram deuses, porque a gente endeusa eles. O que eu vejo aí, cara, é uma crítica, porque antigamente, como você falou, a gente conseguia assistir todos os jogos pela televisão. Isso mudou, né? Antes você só tinha praticamente um meio de comunicação que monopolizava tudo, pagava quanto queria e transmitia gratuitamente para a população. Hoje não, hoje o clube escolhe para quem ele vende o pacote dele. Então tem clube que você só consegue assistir se for pelo canal X, canal Y e tal. Isso não existia antes. Esse é um reflexo da mudança do modelo de negócio de mídia publicitária do futebol. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você cria, um pacote de sócio, né, um sócio torcedor. Eu não tenho, meu filho tem, eu acho que é R$7 por mês, eu não sei quanto que é. Mas ele tem porque ele gosta de assistir os jogos. Eu não gosto. Se eu gostasse, eu pagaria. Porque você vai num estádio, dependendo do jogo,
20 mango, 30 mango, né? Eu nem sei quanto que é a entrada, faz muito tempo que eu não vou. E você pagar mensal sai mais barato. Mas, olha, a gente não tem aquilo que eu chamo de educação financeira na base. Das pessoas entenderem que você pode se planejar. Pô, tem um time do meu coração que me traz alegria, né? Não o Santos que tomou de 7-1 agora, que o pessoal tá meio... A alegria ficou de lado, tá? Tão meio magoado, mas são emoções. Positiva ou negativa. Mas André, convenhamos. Quando você entende o futebol como diversão, descontração. Isso. Eu vejo o futebol como a válvula de escape da panela de pressão. Perfeito. Assim como é o carnaval. É onde o brasileiro extravasa as rusgas do dia a dia, as insatisfações, Perfeito. o choro contido, a mágoa no trabalho, as dificuldades de ir e vir todo dia, o dinheiro que fica aqui, né? curto, as indignações que acontecem, que são esfregadas dia a dia na cara do brasileiro, os políticos corruptos, tudo isso, ele extravasa no futebol. No futebol. Que a panela de pressão Brasil, ela tem as suas válvulas de escape. Futebol e o samba. Sim. Essa é minha análise. E aí você está deixando o futebol, você vai extravasar na sua casa, ali no barzinho que está passando, que está em grupo de amigos. Você não está mais indo no estádio. Vamos fazer o povo ir no estádio, mas como? De que forma? Qual Custa atrativo? dinheiro. Você vai fazer o quê? Vai financiar para o torcedor para faltar onde? Quando lançaram o etanol, eles tinham uma musiquinha que era interessante, que falava: pondo pinga no motor, vai faltar para o eleitor. Se você colocar dinheiro no futebol, você vai tirar de onde? O que vai ser feito? De repente vai vir alguém aí que fala: ó, ingresso mais barato, meu ingresso, minha vida. Vamos subsidiar o ingresso do torcedor. Cara, a saúde está precisando de dinheiro, a educação está precisando de dinheiro, o trabalhador está precisando de dinheiro, todo mundo precisando de dinheiro. A tua crítica é para que o poder público não entre nessa bola dividida. O poder Cara, público já tá não tem lá, que entrar. É mercado. Exatamente. É mercado. Poder público, o que o poder público tem que fazer é regulamentar o futebol, a forma de contratação. Sempre defendi isso. Vai lá, ó, teu estádio é público, o teu não é de você, o estádio é do nós que reformamos. Então você vai, meu filho, os teus ingressos vão ser mais baratos. Quando o pessoal vai fazer peça aí que pega dinheiro público, não tem que comprar ingresso, o ingresso tem que ser reduzido e tudo mais, faz assim, pô. Se você teve o seu estádio reformado pela Copa do Mundo, por um dinheiro público, então agora cabe você também, o espaço é público, Tá então pagando. vai reduzir. Você tá pagando a parcela mensal? Então, não está pagando, é seu, não é? Então reduz. Agora, 2 arenas que são particulares aqui ou mais, essas não tem nem que meter bedelho. Exato. Pô, pelo amor de Deus. Esse é o modelo de negócio que funciona, tá? Funciona. Eu quero ir já lá no... Eu gosto de automobilismo. Como é que eu faço para ir lá? Opa, você tem que pagar, filhão. Então, meu ingresso, minha vida. Exatamente. Você quer ir aqui a arena, são 2 grandes arenas que a gente conhece aqui em São Paulo, é a do Corinthians e a do Palmeiras, né? Que são arenas que tem dono, é o Allianz, é o do Palmeiras e o do... Eu não sei, Corinthians, cara. eu não lembro qual era o consórcio. Pra você ver, eu já... Hã? Neoquímica. É o do né? Corinthians, Neoquímica? Neoquímica. Pra você ver, cara, eu não assisto futebol brasileiro, eu acho que vai pra 12 anos que eu não assisto. Não assisto mesmo, já falei várias vezes aqui, a mediocridade de ver as pessoas comemorando 0-0. Caraca, porra, 0-0, fui lá, fui suado e voltei com 0-0 comemorando. Isso é o cúmulo da mediocridade. Mas não se mexe com paixões, que senão eu vou apanhar. Por uma deles. Não se discute futebol e religião. Eu prefiro assistir um campeonato inglês, com os nomes que você nem conhece, mas tenho certeza que são 90 minutos de emoção. É bola na linha, nas 4 linhas lá, a bola não sai, não tem nego rodando no chão, ai, machuquei. Não, machucou, o juiz apita, tira e bola. A Bundesliga, que é o campeonato inglês, o campeonato alemão, onde você vai, que a gente conhece só o Bayern de Munique, Borussia Dortmund, né, talvez o Bayer Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach, mas também tem o Red Bull Leipzig, que é timaço mesmo, o campeonato alemão, cara. Tu precisa ver como que o bagulho é pegado. É muito bom isso, mas torcida brasileira ou foi pra TV ou foi pro barzinho. Ou foi pro barzinho. Futebol, no campo, elitizou? Não, é o custo. Paga melhor o trabalhador, você vê se ele não vai. Exatamente. Então a gente não pode pegar um problema do setor privado e tratar como um problema do setor Público. É Não. capitalismo.
Exatamente. Capitalismo. Ah, vamos fazer... Pô, peraí, mas quando o clube lá tem o seu mega faturamento lá, quando tem essas transações milionárias aí dos jogadores que sonegam, a gente fica só tomando? Não, meu amigo, peraí. Vai lá agora e aplica, ó. Negócio, aplica. Chegar pro time de futebol, ó, o teu jogador não vai ser estrela se não tiver torcida. Tá entendendo? Então, ó, olha pro tua torcida lá, ó. Vamos cuidar da torcida. Jogador, você quer ganhar milhões, você é o que é porque tem torcida. Se não tiver torcida, abre mão um pouquinho, né, do teu... Vai fazer do negócio. faturamento, né? Não, esse dinheiro aqui é para negócio. subsidiar os torcedores. Olha que atitude nobre, que atitude altruísta. Quem é o torcedor do coisa vai pagar menos ali. Não, eu sou o maior jogador, ganho milhões aqui, ó. Eu pego 5% do meu faturamento para investir em ingresso para torcedor. para sortear, para incentivar eles irem. Porque você tem que sempre incentivar as novas gerações para que não isso acabe, aí. né? É isso aí. Agora todo mundo só quer saber do seu bolso, os investidores Não, o ganhando pessoal por vai fora. pra Várzea que se divertir e assistir de A casa. Várzea é legal, a Várzea é legal. A Várzea é muito legal. Próxima matéria, 11:01. Próxima matéria. Ministério da Cultura lança Política Nacional Aldir Blanc. O Ministério da Cultura anunciou nesta quarta-feira, dia 25, investimento de 15 bilhões do setor cultural de 2027, o equivalente a 3 bilhões por ano, com o lançamento da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. No dia 19, a política passou a ter caráter permanente com a assinatura do decreto 11.740, tornando-se uma garantia de renda estável para o setor pelos próximos 5 anos. Provenientes do Fundo Nacional de Cultura, os recursos serão destinados de forma descentralizada, ou seja, com repasse da União a projetos de estados, municípios e no Distrito Federal. De acordo com o Ministério, a política prevê apoio e chamamentos públicos, prêmios, cursos, oficinas, performances, produções audiovisuais, atividades da economia criativa e solidária e aquisição de bens e serviços. Para receber os recursos, os entes federativos e consórcios públicos intermunicipais precisarão cadastrar os planos de ação, com metas e ações na plataforma Transfere Gov. O prazo para cadastro começa no dia 31 de outubro. Os planos terão de ser construídos com participação da sociedade civil e representantes locais da cultura. Essas informações serão usadas para a elaboração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos, o PAR. Pelo menos 20% dos recursos serão investidos em programas, projetos e ações de democratização do acesso à produção artística e cultural em periferias nas cidades e no campo, em áreas de povos e comunidades tradicionais. Também artistas circenses, nômades e ciganos poderão concorrer nos editais de fomento sem necessidade de apresentar comprovante de residência. Segundo o Ministério, os primeiros valores serão repassados a partir de 2024. Os repasses serão considerados como despesa obrigatória, não podendo sofrer corte ou contingenciamento conforme a pasta. Tá aí, Lei Aldir Blanc. Márcio, eu dei risada não com relação à legislação, que eu conheço, tá? Tanto a Lei Rouanet como a Lei Aldir Blanc, eu conheço a fundo. Eu dei risada porque você acabou de fazer uma crítica da questão do meu ingresso, minha vida, e me solta uma matéria de lei de incentivo. Tá, gente? Entenda, eu conheço as duas leis. A Lei Rouanet eu tive o prazer de até produzir um conteúdo com um amigo, esmiuçando como é que ela funciona. Tá? A Lei Rouanet ela tem um modelo perfeito. O problema é a execução. A Lei Rouanet o que é? Você, empresário, do seu imposto de renda que você paga, de qualquer forma você paga, você tem o direito de pegar lá 5% e destinar, escolher que aquele dinheiro cai em tal lugar. Cara, no texto legal é perfeito. Pô, eu vou ter que pagar mesmo, eu sou empresário, eu vou ter que pagar o imposto. Eu estou destinando ali. Vou essa falar... Rouanet, Aldir Blanc. Essa é a Rouanet, mas a Rouanet você tem 3 formas de captação. Você tem por essa forma de patrocínio, tem uma outra lá que eu sempre esqueço o nome, que ela é muito difícil, acho que ela nem entrou em execução, e a terceira forma é pro Fundo Nacional de Cultura. Então eu posso pegar o meu imposto, ao invés de eu patrocinar um espetáculo em específico, falar, não, pega isso aqui e manda pro Fundo Nacional de Cultura. Ao invés de ir pro imposto, pra fazenda, manda pro Fundo Nacional de Cultura. Aí entra a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi criada na pandemia, porque a Lei Rouanet ela não era suficiente e não era tão desburocratizada para permitir a transferência dos valores em tempo hábil. A Lei Aldir Blanc veio para contemplar
A gente fala artistas, mas vamos com calma, gente. Vamos lá. É que a maioria dos artistas que a gente tem conhece não são. São tudo lacradores, né? Mas não. Artista, de modo geral, é o operador de som, o carregador de caixa, o iluminador, o preparador de palco, o transporte. É a classe artística, o trabalho artístico-cultural. Então, com a pandemia, as pessoas que viviam de espetáculo, de vitrine, elas tiveram dificuldade, Márcio. Tá? Nós somos pessoas de mídia, a gente também teve dificuldade. É que a gente acabou se reinventando. Então, eles vão pegar esse recurso que é do Fundo Nacional de Cultura, que também tem uma forma de captação pela Lei Rouanet, e fazer a transferência para os artistas. Aí agora você pode vir com a tua crítica, que eu sei qual é a tua crítica. Porque a maioria dos espetáculos que são feitos, as pessoas que fazem projetos esquecem de colocar a cota de publicidade, não é isso? Também. Isso. Aí é que está o problema. Cota de publicidade, não observam realmente o que a atenção para com o artista, a divulgação, porque esse projeto que eu acho espetacular da lei, que acho que nós temos que desenvolver a cultura sempre, não isso, pode deixar, não a dá cultura é importante. Desenvolver. Mas o que chama a atenção é o modal como isso é feito. Isso. Muitas vezes nós temos aí grandes artistas no país, que são palcos, né, para essas pessoas, e nós temos outros milhares de artistas espalhados por esse Brasil. E esses artistas aí têm dificuldade sim, porque a cultura, ela custa. Ela custa. Ela Como tem é que custo, você vai ela fazer? tem custo, Como é sim. que você faz para um espetáculo, para manter uma equipe, para contratar, para pagar? Ela tem custo. Então, ela gera em torno dela também uma riqueza, além da riqueza cultural. Ela movimenta, E é ela movimenta o necessário comércio. que essas pessoas, que o pessoal que não está naquela casta, né? Sim, aqueles que já venceram, né? Aqueles A que casta conseguiram artística, chegar lá. nós vamos colocar, porque a gente sabe que tem pessoas excelentes, escritores maravilhosos, Pô. pessoas espetaculares, artistas muito bons, músicos espetaculares, mas que não têm oportunidade, porque é um grupo reduzido, é igual ao futebol. Se você for ver quantas pessoas jogam bola no país, em números, quantos craques tem em números, só que poucos alcançam a condição de estar no Olímpico, né? Então a lei ela veio realmente para favorecer, para facilitar e para fazer com que as coisas cheguem. Tem muita burocracia, tem muita exigência, tem a transparência necessária e a aplicabilidade da lei. Então, quando o pessoal contrata, faz a lei lá, ele precisa chegar ao público. O público precisa saber desse evento, né? E para o público saber, você tem que investir em quê? Em propaganda, em divulgação, que cobram isso. E as pessoas não levam isso a sério. Então a lei ela é para fomentar tanta coisa. Ela é para fomentar o emprego, ela é para fomentar a publicidade, ela é para fomentar a arte, ela é para fomentar o desenvolvimento de projetos. Ela tem um vasto, né, uma condição muito ampla. Porém, né, muitas vezes isso não é aplicado. Não é aplicado porque, Márcio, veja, o artista se tornar um empreendedor junto a essa questão burocrática é muito difícil. É difícil, não. O curso de capacitação também. A caminhada do artista é que hoje nós temos. Cara, mudou muito mesmo. Antigamente no mundo da música, você só conseguia lançar um disco se tivesse um contrato com uma gravadora. Certo? Então você precisava ser visto. Você gravava uma demo. Não tinha dinheiro, tinha que depender agora. Agora o governo pode patrocinar o dinheiro público. Não é isso não é isso que eu quero dizer não, mas desculpa, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje existe diversas formas de você divulgar o seu trabalho, diversas formas. Eu posso gravar uma música, vem aqui, a gente faz um clipe e joga na internet. Antigamente não tinha. O que eu quero dizer é que esse valor que é destinado para artistas tem que ser para o artista que está começando. Ou aquele que já está com um andamento ali, porque de repente a pessoa tem um teatro no município, nós não temos teatro, mas tem um teatro no município, em que ele vem fazendo peças mensais. Aí de repente vem uma pandemia, fechou. O cara vive disso. Eu vou mais além, André. Vamos pensar numa festa tradicional. Uma festa tradicional. Uma festa tradicional. Vamos falar da Congada ou da Folia de Reis. Qual?
Congada ou Folia de Reis. São festas que acontecem pelo Brasil em datas específicas. Esses artistas são pessoas que vão se fazer, naquele momento, lidando com essa tradição. É tradição. Né? Não tem o maracatu? É tradição. Então, para essas situações tradicionais, a lei tem essa aplicabilidade, porque você mantém a cultura da tradição. Isso é espetacular, isso tem que ser feito. Isso a Lei Aldir Blanc atende, viu? Então atende. Nós temos aqui, várias outras situações em que é cultural. Festas juninas, não é cultural? É cultural. Não é uma tradição? Sim. Então, o carnaval, muitas escolas, não é tradicional? Blocos, isso não é tradição? Então, você está mantendo a tradição. Tá? Agora, você investir, agora a minha cultura é essa, a cultura outra. A lei abre espaço também. Mas o tradicional, a lei, ela vem para manter a cultura tradicional em específico também. Sim. Isso é prioritário. E, lógico, as outras tendências. Agora, não dá para artistas de top chegar lá, opa, tem um projeto aqui, eu vou. Não dá, né? Aí a gente cai naquela coisa. Você tá tirando lá do cara menorzinho lá, que tá lá na frente, que tá lá se matando para manter ali a sua estrutura, para manter o seu mistério e não tá conseguindo. O Aldir Blanc, não lembro, não tenho certeza, mas ele tem um mecanismo que acho que não permite que um renomado artista capte esse recurso. Acho que tem, a Aldir Blanc. Mas os valores são bem menores do que a Lei Rouanet, entendeu? Sim, e a Aldir Blanc acaba atuando nos municípios. É legal, é interessante. É legal. Lembrando que tem conferências no país inteiro, conferências municipais de cultura, tem conferências estaduais, aí tudo vai chegar à conferência maior. E a participação de quem faz cultura, de quem participa de cultura e de quem consome cultura também. Exato. Isso é muito bom. Tá aí, Aldir Blanc aprovada, agora vem pro chão de fábrica para ver acontecer. Isso. Eu não lembro quem foi Aldir Blanc. Foi um compositor. Foi um compositor? Compositor. Renomado. Muito bom. 11 horas mais 12 minutos. Próxima matéria. Cara, a gente tá se estendendo demais na matéria. A gente tava com saudade um do outro, né? Fiquei 2 semanas sem vir. Aprovado o projeto que isenta trabalhador já aposentado de recolher o FGTS. A Comissão de Assuntos Sociais do CAS aprovou nesta quarta-feira, dia 25, um projeto de lei que isenta o recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária. O empregado que já é aposentado, mas continua a trabalhar. De autoria do senador Mauro Carvalho Júnior, do União, o PL 3.670 de 2023 foi relatado na comissão pelo senador Jaime Campos. Se não houver recurso para a votação em plenário, o texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. As informações são da agência Senado. Olha que situação, hein? Que coisa, hein? Você aposenta, mas continua trabalhando porque só aposentadoria não dá. Só aposentadoria não dá. E é claro, você vai continuar contribuindo para o sistema? Não, você não vai se aposentar de novo. Salvo se melhorar para você ali no pagamento, né? Se melhorar na tua aposentadoria, no recálculo da aposentadoria, você ganhar um pouquinho melhor, né? Caso contrário, você vai pagar para quê? Já está aposentado. André. Então, cara, eu não lembro bem como que é essa... Teria que trazer alguém da área trabalhista para explicitar melhor. Mas quando você se aposenta e continua trabalhando, você tem o direito de sacar o fundo garantia. Sim. Né? Você saca ele. É para não descontar mais. Só que aí você ficava pagando, né? Continuasse trabalhando, ficava pagando e não sacava mais. Ou através de financiamento bancário ou alguma daquelas regras. E eu acho que esse valor fica para herança. Entendeu? De repente a pessoa se aposenta, continua pagando o fundo garantia. Recebe aquele montante e começa a constituir um outro montante, pagar a partir do momento da aposentadoria. E ele não consegue sacar, a não ser das formas previstas em lei. E quando ele falece, eu acho que esse valor acaba virando herança, né? É herança. Sim. E essa medida de tirar a obrigatoriedade de você recolher o fundo garantia, eu acho até benéfico, porque esse valor não é descontado, mas vai para a conta do trabalhador. Já o dinheiro vai para ele, né? Vai para ele e ele aproveita em vida. Já tá curtindo, tá aproveitando. Já não tá aproveitando a aposentadoria que tá trabalhando, né? Então, melhor ele deixa de... Aqui no município tem isso. A partir do momento que você aposenta, tem um tempo de aposentadoria, você ganha... o benefício de permanência.
Abono permanência, né? Abono permanência. O abono perdão. permanência, que na verdade você deixa de ter recolher. descontado, né? Deixa de recolher. Então isso Dependendo vem do para salário, você em compensa, pecúnia. dependendo do salário, não compensa. Então, mas faz parte, né? Que eu acho que também vai acabar em alguns setores também. Abono permanência, isso mesmo. 11 horas mais 15 minutos, encerramos? Encerramos, Essa a gente André. fez em 3 minutos, hein? Essa agora essa não tem polêmica, né? Essa é a favor do trabalhador que aposentou e teve que voltar a trabalhar. Coitado, né? Ah, O meu Brasil, Deus do céu, a gente ri agora, mas nós vamos sofrer depois. Um dia a gente vai. André, chuva de granizo na região Então, eu fiz uma metropolitana. matéria no TPC Notícias, eu não vou conseguir ver, eu não sei como é que você tá fazendo na tela, mas acho que não dá para entrar no portal, Não, né? no momento não vai Você ser. entra lá, www.tpcnoticias.com, é a matéria principal, eu coloquei, né, chuva de granizo, causou alguns estragos, mas não é nem pelos estragos, cara. O pessoal ficou assustado com a intensidade da chuva e as pedras de gelo. Uma amiga até me relatou que parecia que alguém estava atacando na janela as Cara, pedras de vou propósito. te falar que eu E apaguei, eu nem ouvi chuva. Também não ouvi. A minha esposa, acordei de manhã, ela falou, nossa, amor, tem uma chuva, eu achei que o mundo ia se acabar. Eu, tipo, oi? Oi? Não vemos nada. Aí comecei a receber pelo Zap, né, pelos grupos que nós temos, o relato, até um parceiro, Rafão, mandar um abraço pra ele, fez uma matéria no Instagram dele, lá no Cubatão Mil Grau, com os vídeos, né, que mostra, assim, aquela chuva de pedra, aqueles riscos passando. Você vê uma chuva com os riscos na imagem, na verdade é as pedras, né? Mara Clara viu a chuva? Não, também não. Tá O dormindo, né? O pessoal tá que tá. E isso é a diferença de você ter um lar. Isso é um lar. Você levar um pouco pro lado da política. As pessoas que moram em locais insalubres são vulneráveis a qualquer mudança de tempo. Isso mostra como, graças a Deus, a gente tem um lar. E é isso que a gente deseja para todo mundo. Ainda assim, as pessoas que mandaram mensagem, são pessoas que moram no Casqueiro e na Nicaraguatá, que moram em casas. Não é casa de madeira, casa de alvenaria. E todas elas ficaram assustadas. Tem uns vídeos, mas depois você olha, a pessoa vai no quintal arrastando o gelo com o pé assim, ó. Uma amiga falou que estava tentando colocar o cachorro para dentro, porque estava chovendo muito, né? Ela não conseguia abrir a porta por causa do gelo, que estava travando a porta dela. Ela falou, pô, imagina como que não é lá pro lado do sul, né? Como é que é esse pessoal? Graças a Deus eu moro aqui. Mas a Defesa Civil tinha dado um alerta de que entre os dias 24 de outubro até sábado agora, a questão de instabilidade climática, né? Então pode ter temporal, Mudança muito granizo, rápido. alagamento. A água não ela tá condensada, ela vem tão rápido e condensa, né? Até 80 milímetros Condensa. de chuva, viu? Lembrando muita que, água gente, isso. não é porque choveu granizo essa madrugada que não vai chover mais não, hein? Não, é isso que eu tô falando, viu? De hoje pra até sexta-feira, até sexta-feira, até 27. E isso vai atingir o estado inteiro, e aqui na Baixada ele pede para ter um pouco mais de cuidado, porque a gente está numa área litorânea, né? Então os ventos são mais fortes, e não estacione em veículos próximos a árvores, porque árvores também caíram na cidade, lá no Casqueiro, ali na Avenida Brasil e na Maria do Carmo com a Avenida Brasil, que eu vi alguns vídeos, né? Aí minhas árvores grandonas, cara, quando elas caem o estrago é grande. Bom, tá aí, gente. Choveu, vai continuar chovendo, a chuva essa Isso. semana, muita atenção. Tem aquele problemão, né, de como secar a roupa, né? Lava a roupa e vai secar como, né? E outra Essa coisa, dificuldade. A dificuldade é muito grande. Entra lá no portal, tem bastante coisa. Também tem uma matéria que a gente soltou antes a respeito de uma pesquisa falsa que circulou na cidade aí, envolvendo o nome do instituto renomado, né? E a gente mandou um e-mail perguntando se era feita a pesquisa, não é, então a gente soltou pra galera também tomar cuidado, que ano que vem tem eleições, né, para municipais, para não cair em pegadinha. Também tá lá a matéria. Para mim, essa questão de pesquisa ia ser até proibida. 11h19, porque na verdade alguém contrata, e às vezes, muitas vezes, ou então faz esse tipo de situação. Para mim, acho que nem tem que ter. Já teve aquele problema na pesquisa para a presidência, né? Que foi uma discussão enorme. Vamos ver o que vai acontecer agora. Isso, e tem mais coisa lá, tá? A gente fez uma matéria sobre a Feira de Empreendedores que teve, foi muito bacana. E também eu coloquei uma coisa lá sobre o viaduto da R-Borden, que vai ser construído ali pro lado do 31 de março.
Você quiser saber mais, entra lá, tem as imagens. Eu consegui as animações e tem umas informações de como vai ser a passarela, por onde vai passar todo o fluxo de veículos, as passagens de níveis de veículo que tem na Miguel Couto, na Henry Borden e na Rua Paraíba vão ser todos para esse viaduto na Henry Borden. Tá? Perfeito. Então acessa lá. TPC Notícias está aí aplicado para vocês acompanharem. Vai 11 lá horas que mais matéria só de qualidade, viu? A 11 gente horas mais preza por 20 isso. minutos. Estamos chegando ao finalzinho. André, Só tenho a agradecer mais uma vez, obrigado por mais uma quinta-feira, agradecer a você que está em casa aí, que pôde nos acompanhar. Lembrando que daqui a pouco os drops. Tá ligado, tá ligado. Daqui a pouco vai a produção aqui vai soltar os drops com as principais matérias. Então entra no canal lá do rv1.com.br, não é isso? perfeito. rv1.com.br, que você conseguiu abreviar, ficou muito bacana lá no portal, ou também no YouTube, né? Você entra no canal da Rádio Virtual. Se você tiver dificuldade, como é que eu acho? Vai lá no Google, coloca Rádio Virtual com dois L's ou Rádio Virtual, vai aparecer lá a Rádio Virtual para você. Exatamente. E você vai acessar com facilidade. Tá bom? 11 horas mais 21 minutos. André, valeu a participação. Obrigado. Estava de folga aí esse tempo todo aí nas Bahamas, voltou agora com granizo. Agradecendo a Maria Clara que está nos controles eletrônicos ali, que é ela que faz essa... Ela que sofre a pressão toda aqui, né? A gente só está aqui e a pressão fica lá. 11 horas mais 21 minutos. Agradecendo a participação do André, agradecendo o trabalho de Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho os cortes estão prontos, tanto na rede social como também no canal YouTube e no site da Virtual. Agradecendo a Deus sempre, desejando uma excelente quinta-feira para vocês. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.